Capitão América Admirável Novo Mundo. Esse é um filme interessante ou um filme descartável que você nem precisa assistir? Se você quer saber a minha crítica sobre esse filme, não esquece de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, então dá um like. Então bora pro vídeo. Capitão América Admirável Mundo Novo traz Sam Wilson assumindo definitivamente o escudo, enfrentando desafios que vão testar os seus limites. Com o novo Capitão América em meio a uma conspiração globais, inimigos ocultos e alianças inesperadas, ele precisará provar que essa altura do legado do Steve Rogers, enquanto o mundo encara uma nova ameaça, Sam Wilson deve equilibrar o peso do símbolo que carrega e descobrir até onde está disposto para proteger o futuro. Capitão América 4 é um filme que poderia ser tão interessante, as cenas de ação são muito legais, muito vibrantes, mas o roteiro ele é muito fraco e muito explicativos em alguns momentos do filme. Eu sei que esse filme tem aquela sensação que ele pegou ideias de outros filmes, por exemplo, o Capitão América 2, o Soldado Invernal, porque você tem um bom roteiro, uma boa história, uma boa tensão, que algo que tem nesse filme muito interessante é tudo jogar no lixo no quarto filme, porque a única coisa boa nesse filme no quarto é, sem sombra de dúvidas, a sua cena de ação. O resto, ele é muito fraco. Eu fico imaginando aquele tipo de público que só assistiu os filmes do Capitão América e não assistiu mais nada da Marvel. Vai se estranhar essa troca de ator nesse filme do Capitão América. Porém, se você viu pelo menos o Vingadores Ultimato, vai entender por que trocou de Capitão América, qual foi o objetivo. Porque, na verdade, o final dos Vingadores Ultimato, o Steve Rogers ficou velho por conta de não ter mais o soro do super soldado. Então ele precisava dar o mando para outra pessoa. No caso, foi o Sam Wilson. Mas na série do Falcão Soldado Invernal, a gente entende um pouco mais dessas tretas e tudo mais. E a gente vê quem vai ficar com o manto. Vai ser o Bucky ou o Sam Wilson. Então isso é muito legal. Mas, obviamente, já sabe que vai ser o Sam Wilson que tá com o manto do Capitão América. Refilmagens em filmes é extremamente normal. Vai ter críticos especializados que não vai ver o filme completo e nem vai estar com o seu CGI, mas vai dar as suas ideias, o que precisa tirar, o que precisa pôr, para a história ficar mais interessante. Mas no caso do Capitão América 4, muita coisa precisa retirar que não estava tão interessante. Mas acabou fazendo isso e quando a gente vai ver o filme por completo, não ficou muito interessante. Adicionar o Giancarlo Esposito com um grande ator, um personagem, um vilão que não precisava estar, não agrega nada na sua história. Se ficar só o próprio líder e o Hulk vermelho, já seria 100% mais interessante. Os seus CGI em alguns momentos são interessantes, no voo, na batalha entre o Hulk vermelho e o Capitão América é interessante, mas tem certos momentos que a gente vê que é momento da refilmagem e é o seu CGI muito ruim mesmo. Mas é um filme que poderia ter uma ideia muito mais legal, com uma ação interessante, voltar à origem da Marvel, mas não foi tão interessante. A ação é interessante, mas de modo geral ela é muito fraca. Às vezes acho que a Marvel se importa mais com pós-crédito do que no próprio filme, mas nem o pós-crédito do Capitão América 4 se ajudou. Eu acho que eles já poderiam falar muito mais sobre os Vingadores, né, já que os Vingadores Lunos dele já vai ser o ano que vem. Tudo bem que nesse filme falaram algumas coisas bem pincelado. Espero que Thunderbolts ou no próprio filme do Quarteto Fantástico fale cada vez mais. Mas se lembrar que na outra fase já falava muito tempo antes, de outros filmes, não um ano antes. O filme com uma ideia interessante, que tem toques de política, ação, thriller, mas deixou a desejar. Aí fica naquela dúvida, e se fosse o John Anthony Russo, que dirigiu o segundo filme do Capitão América, seria mais interessante? O orçamento do Capitão América 4 custou 180 milhões de dólares. É um filme com uma grande atuação, com grandes cenas de ação interessantes, mas o roteiro deixou a desejar. Se você não se importa tanto com o roteiro tão rebuscado, um pouco mais interessante, eu acho que você vai conseguir aproveitar esse filme muito mais. Mas você queria um filme com um pouco mais de... um roteiro mais interessante, mais envolvente, algo que parecia ter isso visto no trailer, deixa a desejar para você. Mas é um filme com uma ação interessante, mas poderia ser mais interessante. Um filme com uma espionagem, com um toque de política e etc. Mas essa foi a minha crítica do Capitão América 4. Antes de qualquer coisa, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, então dá um like. Então falou e fui!